daquele Atlético, daquela imagem que foi deixada na temporada passada. E é uma necessidade. Olha, falando em dinheiro, já que você citou aí, nós temos que falar de um dinheiro que foi colocado num jogador. Repito, nós questionamos aqui na oportunidade os valores que foram colocados no Júnior Santos. E hoje, na verdade, quem trouxe a informação do interesse do Corinthians pelo jogador foi o Jorge Nicola. Só que o nosso produtor, o fenômeno Guilherme Souza, foi atrás da informação, buscando direto na fonte, para saber se existia uma negociação ou se era só uma sondagenzinha, um interesse e tal. E a informação que o Guilherme Souza, inclusive, chuitou, porque agora é o Twitter, ele colocou aqui, as conversas seguem acontecendo, a ideia inicial é de um empréstimo ao Corinthians, porque a primeira informação foi, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Júnior Santos, os clubes já estão conversando para tentar o acordo. Durante o Band News na área, que você inclusive é nosso convidado de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na Band News, tem o nosso Band News na área, o programa, com toda a modéstia, é excelente, excelente. Então é o seguinte, você é nosso convidado, tá nos 89.5 ou no YouTube, que é esse mesmo YouTube aqui. Aliás, você que está ligado, dá uma dedadinha no like aí que a gente gosta, por favor. Like aí pra gente, nós temos agora quase 8 milhões de pessoas assistindo a gente pelo YouTube, né? Desculpa, quase 9 milhões de pessoas, né? E esses gostosos aqui, eu pego esse aqui, ó, a hora que ele quiser. Que homem! Esse aqui tá mascarado. Perdeu a humildade. Tô brincando. É o mais humilde de todos. Você é o desumilde. Eu sou. Certo? E o segundo mais chato. Segundo a eleição. Primeiro é o Thiago Fernandes. Mas isso aí não tinha nem discussão, né? Thiago Fernandes me entrou na fila da Disney para tirar uma foto com o Mickey. Você vai entrando na fila e na Disney não tem adulto não, tá, irmão? Você chega lá, se for no Magic Kingdom ali, você chora mesmo. São bananas, você chora. Você vê o Pateta, igual eu vi, ai, Pateta. Aí entra o Thiago na fila. E o Mickey não fala. Você não sabe se ele tem um homem ou uma mulher, né? Porque eles vão revezando, ninguém aguenta ficar errado. É para manter a fantasia. Rato não fala. Depende. Depende se rato não fala. Eu conheço alguns que falam. Falam, inclusive, através de mensagem de WhatsApp. O Ratatouille falava. Então é o seguinte, vamos lá. Vocês me forçam a fazer, ou vontade de tacar isso na sua cara. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Aí tava na fila lá, para tirar foto com a Evinha. Aí tá na fila, todo mundo, o Mickey vai lá, tira a Minnie, uma gracinha. Aí dá um abraço na Evinha e tal. Aí tirou a foto, quando o Thiago Fernandes pegou a Evinha e saiu assim, o Mickey virou pra mim e falou assim, que malão, hein? Que malão, hein? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Internacionalmente conhecido. Já chegou a fama lá. Que malão. Então é o seguinte, o Júnior Santos, então, a informação do Guilherme, confirmada com uma fonte, ele me mostrou, a fonte é muito importante, muito confiável. Há uma negociação. Há uma negociação. Agora, a questão é que nós não conseguimos apurar ainda, o Galante está tentando aqui, o Guilherme está ali fora tentando, se o Corinthians pagaria 100% do salário ou uma parte do salário. Independentemente do percentual, Pedrão, eu faria na hora. Eu faria na hora. É um bom negócio para o jogador e para o Atlético. Eu acho que... o Atlético teria... Então fala baixo. Para o Corinthians é um bom negócio, tá, gente? Para o Corinthians é um bom negócio. Não, falando sério, é um bom negócio para o jogador, porque ele teria um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, e para o Atlético, porque a gente fica lembrando do valor investido e querendo, olha, por que ele não rendeu? Por que ele não rendeu? Então seria bom para ambas as partes nesse caso. Para o Corinthians também, talvez, porque é uma peça que o Corinthians não tem no elenco. A gente estava até vendo nos últimos jogos. Ter o Júnior Santos é difícil demais. É difícil demais. Poucos times do Brasil têm. Eltinho. Mas o Dorival estava reintegrando o Pedro Raul, justamente buscando um jogador para fazer a função do Romero. Se é aquele 12º jogador. Eu não acho que o Júnior Santos é jogador. Eu confesso que hoje eu prefiro o Romero. Diz que... Também. Também. O nosso Guilherme falou que está faltando a aprovação do Dorival, né? Pessoal, rede social do Dorival deve ter aí, né? Torcedor atleticano, né? Entrar nas redes sociais do Dorival, pedir aí, falar para ele poder, né, ajudar o atleta dessa maneira. Eu não estou aqui desmerecendo o Júnior Santos, mas a questão é... Não deu certo. Não deu certo, né? Foi feito um grande investimento. Criou-se uma grande expectativa. Ele chegou aqui com o rótulo de artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores, perdão, campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, e ele não entregou. E aí, ainda teve alguns momentos, eu lembro, a gente fez uma entrevista com ele na Zona Mista, que ele falou, estou precisando de mais oportunidades, a maneira...
tá, as oportunidades aconteceram. Aí o Elton colocou, foram 28 jogos, não é isso? 28. 2 gols, 2 assistências. Mas mesmo assim, nesses jogos, que até ele fez gol, a gente não viu nada que justificasse o salário dele tão alto, porque você mira em outros jogadores que poderiam ter um retorno maior. Esse investimento gigantesco que o Atlético teve. E assim, tem hora que a gente tem que admitir. Eu já ouvi 2 pessoas do Atlético que me falaram, foi um erro. E é isso. É um erro, então vamos fazer o seguinte, vamos registrar esse prejuízo que foi tido no ano passado e não vamos maximizar ele, porque ele tem contrato até dezembro de 28. É um empréstimo que a gente tem que... longo que fez. Tem que torcer, inclusive, para ele ir para o Corinthians, por empréstimo, e fazer um bom papel no Corinthians, para que o Corinthians fique com ele, então. O HG, só um detalhe. O Júnior Santos... Ele vai conseguir ser útil em uma equipe de novo. Não sei se vai ser o Corinthians que está envolvido. Vai explodir no Corinthians. Ele vai ajudar alguém. Não vou dizer que vai estourar. O problema do Júnior Santos foi como venderam a contratação do Júnior Santos de uma forma geral. Perfeito. Tá? O Júnior Santos, aí, eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu falei a época que ele foi contratado. Eu nunca achei que o Júnior Santos fosse jogador desses valores que o Atlético acabou pagando pelo atleta e nem das expectativas. O Elton já citou várias vezes, se você fosse sincera, Aurora. O Aurora consagrou o Júnior Santos. Ele fez ele, por enquanto, é o jogador que a gente fala de uma grande temporada. E foi a temporada do ano retrasado pelo Botafogo. O Júnior Santos, ele é um jogador de força, que conseguiu no Botafogo, porque no Atlético ele não conseguiu arrastar adversários pelo lado direito. E aqui no Atlético... ele não aconteceu. É verdade que também foi tentado colocar o Júnior Santos como referência de ataque. O que ele tem de principal, para mim, como característica, é a força, driblar o 1 contra 1 e criar possibilidades. E no Botafogo, ele acabou conseguindo fazer alguns gols. Mas a expectativa que foi projetada quando o Atlético trouxe esse jogador, para mim, não condizia com o que eu tinha visto do Atlético. Então, assim, ele vai conseguir retomar a carreira no nível do Júnior Santos, não no nível que foi prospectado aqui quando ele chegou no Atlético. E o cenário ideal, né, seria o Corinthians comprar o jogador, mas eu acho que fica um negócio já interessante para o Atlético se o Corinthians colocar o jogador na vitrine de novo, pagar todos os vencimentos, ou então até mesmo com o Atlético pagando uma beirada menor dos vencimentos, porque ele é um jogador ansioso. A gente viu o Atlético 3 vezes em campo no Campeonato Mineiro. Aí os 2 primeiros jogos com o elenco dos jogadores que não são, digamos, os melhores que o Sampaoli conta no momento. Ele não estava. O Atlético fez a sua estreia deste elenco contra o Tombense. Ele também não estava. Então hoje ele e o Biel, que para mim é um outro também que o Atlético precisa de encontrar um destino, e diferente dos anos anteriores, eu não acho que com o Sampaoli vai acontecer de jogadores que o Atlético entende que não está nos planos, de repente, um toque de mágica eles voltam a fazer parte. Eu não acho que vai acontecer isso com o Sampaoli no comando técnico. 38 jogadores no elenco do Atlético. Ninguém, já falei isso ontem aqui, ninguém trabalha com 38 jogadores. É humanamente impossível. Normalmente 28, né? 28 a 33. Máximo 33, porque você pode colocar 3 grupos ali, se você for fazer a questão de coletivo, essas coisas todas. Mas tem mais gente aí que dá para poder encaixar aí, para poder o Atlético liberar essa folha de pagamento. Lembrando que nós estamos falando do quê? Que necessita da chegada de um primeiro volante, e a gente ainda fala de um zagueiro, né? Então, quer dizer, necessidade de chegar a 2. Mas Breno, aí você tem que tirar. Breno, Sampaoli, isso é informação, Sampaoli não abriu mão do articulador ainda do meio campo. Ele não abriu mão. Na cabeça dele, a ideia é ter o primeiro volante de forma imediata e ainda o articulador. O articulador, num primeiro momento, que ele tinha pedido, era o Assad. Assad, isso mesmo, do Universidade do Chile. Assad, da Laú. E a coisa não vai rolar. Não virou. Mas a ideia dele era isso, ó, o volante e o meio campo. E ainda na cabeça nossa, que acompanha, a gente fala do zagueiro. Então, hoje, na minha cabeça, o Atlético precisava de 3 peças. O zagueiro, um volante e também o articulador. Se isso acontecer que você está falando de chegar a esse 10, igual você está falando, aí, de novo, diminui a chance que eu estou falando de a gente ver o Hulk jogar junto com o Cacierra, cara. Sim. O fato é que, por mais que a gente tenha visto que o Fluminense, por exemplo, já disse que saiu do negócio e tal, eu não sei, com o avançado do
Eu só vou falar que acabou dias. quando fechar a janela de negociação. Só quando só fechar, nessa hora. Só quando fechar que a gente vai ter algum tipo de certeza. Sentimento. Da mesma forma que eu falei sobre o Cauã Prats, que eu imagino que no dezembro dele, ele vai ver as luzes do Natal na Europa, o Hulk não comeria canjica na festa junina de Minas Gerais. Você acha que a canjica ele já não come? Eu acredito ainda que o Hulk vai jogar no Fluminense. Você acha que ele não vê o Então Brilha em Belo Horizonte? Não, Então Brilha eu acho que pode ver. Então Brilha pode. Vamos raciocinar uma situação aqui, tá? Eu acho que ele vai jogar no O Casserra chega, porque, cara, você sabe muito bem do que eu tô falando, que encaixa é um negócio que não dá pra explicar. Ano passado o Cruzeiro até São Paulo era um Cruzeiro, de São Paulo pra frente virou outro time. Se der um encaixe, coloca o Minda, encaixou, o Casserra entra e deita o cabelo, e aí, cara, não vai ter espaço mesmo, não. E esse time começa a responder fisicamente, porque o Preciado responde fisicamente. Aí é uma questão de encaixe. Existe uma relação natural com o Alan Franco, porque eles já se conhecem, se gostam, né? Então, não sei, cara, eu acho que... Eu discordo de vocês, tá? Opa, só pra deixar então você claro. vai discordar daqui a pouco, depois de eu dar a camisa pro povo, porque eu gosto de dar camisa pro povo. Vamos lá, atenção, povo. Aliás, se a Nuve começar a distribuir essa camisa que o Atlético postou agora no Instagram aí, essa branca, aí o povo, aí o cliente da Nuve vai delirar, ué. E o Cruzeiro também, ontem, já começou a apresentar essa camisa nova aí, hein? Então, vamos lá. Você quer ganhar uma camisa oficial do Cruzeiro ou do Atlético? Receber em casa e, além da camisa, mais desconto na conta da CEMIG entre 15% e 25%. Esse crescimento parte de 15%, tá? O mínimo de 15%, máximo de 25%. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um cadastro para você que paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG. Você vai fazer um cadastro em nome do titular da conta da CEMIG nesse aplicativo aqui, ó, Nuve App. Baixa o Nuve App na sua loja virtual, faz o cadastro. Em nome do titular da conta da CEMIG, tem que ser em nome do titular, tá? Você não precisa ser necessariamente proprietário do imóvel, mas se você é inquilino, mas a conta está no seu nome, você pode fazer. Faz o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Se for pessoa jurídica, em nome de quem assina pela empresa, aí vai te pedir um cupom. Aí você quer ganhar a camisa oficial do Cruzeiro. Você vai digitar Band Cruzeiro, tudo junto com letras maiúsculas. Quer a camisa do Galo? Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Depois disso, vai chegar um e-mail, um voucher para receber a camisa em casa. Não precisa instalar a placa, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, só paga o que consumir e não tem plano de fidelidade. Recebeu a camisa oficial, está recebendo desconto, mas não quer mais? É só sair, porque com a Nuve você só ganha. Então não perca